Olá, Junior! Olá, Juniora! Agora, menina, você que é Junior, se chama Juniora, tá? Porque menina é menina e menina é menina. Juniora foi um termo criado pelo tio Tico. Que legal, não é? Gente, veja só. Nós terminamos a lição de Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, com o tio Jefferson. Nós vimos aqui no nosso GECOI, tem muito tempo que a gente está caminhando, e nós vimos o quê? O livro de Atos dos Apóstolos, e nós vimos o livro de Atos dos Apóstolos todo. Então, uma salva de palmas para os nossos juniores que você teve com a gente. Você viu tudo e olha, parabéns para os nossos professores, sabe por quê? Os nossos discipuladores, os nossos grandes mestres, porque todos eles se mostraram grandes atores, grandes atrizes deste mundo do Hollywood do céu. Será que existe isso? Sei lá. Presta atenção. E agora nós vamos começar então com o livro do Evangelho de Mateus. E olha, aqui no meu relógio eu vou começar a contar. Essa lição vai ter mais ou menos 20 minutos. E eu quero que você preste muita atenção. Sabe por quê? O Evangelho de Mateus tem 28 capítulos. Assim como é o livro de Atos. Olha que interessante. Você já parou para pensar nisso? Que o Evangelho de Mateus tem quantos capítulos, criança? 28 capítulos. Olha só. Termina assim. Jesus, aproximando-se, lhes falou: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Sabe o que aconteceu depois disso? O quê? O livro de Atos. Quem escreveu o livro de Atos, você lembra disso? Foi Lucas, gente. E quantos capítulos temos, então, no livro de Atos? 28. E como é que começa o livro de Atos? Lucas explicando as coisas que aconteceram. Essas coisas que aconteceram foram escritas por alguém. Uma dessas pessoas era Mateus. E eu quero então, hoje, nesta lição, começar a mostrar para você o livro de Mateus. E hoje a aula é uma introdução, que eu quero te falar quem foi Mateus e, afinal de contas, por que ele escreveu esse livro. Criança, existe uma arte da interpretação. Sabe como é que é o nome? Hermenêutica. Os gregos, os antigos, falavam assim. Eles acreditavam que deuses criaram as coisas e eles desenvolveram a filosofia em cima dos mitos. Para quê? Para explicar as coisas da vida. Aí eles pegaram a história de um deus, Hermes. O que o Hermes fazia? O Hermes interpretava o que os deuses falavam e explicava para as pessoas, os pobres e ignorantes mortais. Então eles falavam assim que a hermenêutica era a arte do deus Hermes. E na verdade é o nome que se deu a essa arte da interpretação bíblica. Quando a gente lê a Bíblia, a gente não está lendo qualquer livro. E menino e menina, é muito importante você aprender a ler e ler muito bem. Sabe por quê? Porque você precisa de saber das coisas, de ser muito inteligente. E eu quero te elevar, quero te jogar para cima. Eu quero que você faça tudo muito bem na sua vida e tudo isso começa com leitura. Porque lendo, você, menino e menina, será muito inteligente. A arte da hermenêutica precisa de ser aplicada na Bíblia, para a gente saber o que a Bíblia, afinal de contas, está dizendo. E sabe o que o Evangelho de Mateus diz? Coisas muito importantes. Abre a sua Bíblia, por favor, então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no verso 9. Vamos lá? Olha, aqui na minha Bíblia eu coloco esse monte de marcador, esse monte de franjinha. Sabe por quê? Para eu aprender e marcar mais e ter mais certeza das coisas onde estão do texto bíblico, para eu acompanhar melhor. Então cada um tem que ter sua técnica, beleza? Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 9. Observa só. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Presta atenção. Este é o Mateus. Junior, juniora, imagina você sendo uma pessoa na sua turma que teria que cobrar impostos dos seus amigos.
E você teria que cobrar impostos dos seus amigos e dar esse dinheiro, imagina que fosse o dinheiro da merenda, um dinheiro muito importante, né? Você pegaria esse dinheiro dos seus amigos para dar para a professora. Gente, como é que essas pessoas iriam te ver? Imagina. É o cobrador de impostos. Essa pessoa é nossa inimiga. Meu Deus, o que nós vamos fazer com ela? Era assim que Mateus era visto. Mateus cobrava impostos do povo judeu para entregar para o povo de Roma, para que esse dinheiro fosse para Roma. Porque, se você se lembra, Jerusalém, naquela época, e toda a região de Israel era província de Roma. Era um lugar onde Roma controlava. Gente, presta atenção. Mateus escreveu o Evangelho próximo do ano 60. E Mateus, sendo judeu, escreveu direcionado esse texto para o povo judeu. Sabe por quê? Porque o povo judeu deveria conhecer quem era o Messias. Abre a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 1. É por isso que quando você vê aqui, ó, livro da genealogia de Jesus Cristo, sabe o que é genealogia? É aquela árvore genealógica, é de onde veio a pessoa. Vovô, vovó, papai, mamãe, titio, titia, todo mundo, até chegar você. E Mateus estava mostrando para o povo judeu a genealogia de Jesus. De onde que Jesus vem. E olha só como que Mateus escreve o início da genealogia de Jesus. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão. Quem era mais importante para o povo judeu? O Davi, o grande rei. E depois disso, o Abraão, o grande pai da fé. Mateus estava mostrando para o povo judeu que Jesus, o nosso Salvador e o Salvador deles, tinha vindo do rei Davi, dessa árvore genealógica. Tinha vindo de Abraão, o grande pai da fé. Então estava mostrando que o Senhor Jesus era quem? O Messias. E isso era muito importante. E é por isso que no Evangelho de Mateus conta minuciosamente a respeito da vida de Jesus nesse seu início e fala dessas coisas que lhe aconteceram no início até o ministério. E logo depois, então, vem mostrando como que seria esse ministério de Jesus. Sabe o que é ministério? Esse trabalho de Jesus a Deus, esse exercício de Jesus. E o Evangelho de Mateus mostra que Jesus, o nosso Senhor, era o Messias para o povo judeu. Repete comigo, Jesus é o Messias. Isso mesmo. E o povo judeu deveria, então, começar a entender isso. Presta muita atenção nisso que eu vou te falar agora. No capítulo 8, Jesus cura um leproso. E veja só como foi. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. A oferta era mostrada aos sacerdotes e era apresentada aos sacerdotes, provando para todo o povo que aquele homem foi limpo. Mas quem poderia curar aquele homem? Quem que através da vida de Moisés seria aceito essa oferta e apresentado a Deus, porque esse homem estava entregando uma adoração porque ele tinha sido curado. Afinal de contas, quem poderia curar um leproso, uma doença que era tratada como uma maldição muito séria e que era demonstrado então que aquele homem tinha sido amaldiçoado pelo pecado na sua carne? Fala para mim, Júnior. Somente o Senhor, isso mesmo, sabia, você é muito inteligente. Somente o Senhor poderia curar uma pessoa de lepra. Somente Deus poderia curar uma pessoa de lepra. Junto com essa cura, sabe o que significava? Perdão. Porque aquela maldição
era devido a pecados da pessoa, e era isso que o povo acreditava. Se estava com lepra, é porque era um maldito pecador. E Jesus então se aproxima. Isso só pode significar o que pra gente? Que Jesus cura e Jesus perdoa pecados. E Mateus vem ao longo do livro dando muitos sinais para o povo judeu que Jesus era o Messias. Observe só. No capítulo 8, a gente viu também a cura do criado de um centurião. Esse centurião, ele era cidadão judeu ou cidadão romano? Gente, esse homem era um cidadão romano. E observa só. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama paralítico, sofrendo horrivelmente. Que patrão bom, não é mesmo? Jesus lhe disse: irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra o meu rapaz, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. E ao meu servo faz isto, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Observa só. Mateus estava mostrando no seu evangelho, porque Mateus é um evangelista, está mostrando no seu evangelho que Jesus viu fé fora do povo de Israel. Sabe o que significa? Que Jesus veio para todos os povos. Sim, já era uma demonstração que o Espírito Santo seria derramado para todas as pessoas. Você imagina eu e você, brasileiro, aqui, tupiniquim, se nós não fôssemos salvos, se nós não tivéssemos o Espírito Santo, se o Espírito Santo fosse só para o povo judeu, a gente estaria lascado. Mas o Espírito Santo veio sobre nós para que nós tivéssemos vida. Isso aqui aconteceu para que o povo judeu soubesse que o Messias, o Salvador, tem poder para salvar toda a humanidade. Muito bacana, não é? Olha, Jesus perdoa pecados, Jesus salva a todos os homens que ele quer. E observe só, Jesus tem poder sobre a morte. Olha só, a ressurreição da filha de Jairo mostra isso. Observa, em Mateus, no capítulo 9, no verso 23. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E o povo zombou de Jesus. Aí, observa só, presta muita atenção, afastando do povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Em outro texto diz, Talita cumi, que quer dizer, menina se levante. Gente, Jesus tem poder sobre a morte. Jesus perdoa pecados. Jesus salva a todos os homens de todo o mundo. E Jesus tira as pessoas da morte. Olha só, todos achavam que somente o Messias poderia ressuscitar pessoas. E o Evangelho de Mateus vem trazendo sinais a respeito da pessoa do Messias, mostrando que Jesus é o Messias, aquele que havia de vir. No capítulo 12, no Evangelho de Mateus, mostra que Jesus é o Senhor do sábado. O povo judeu, por causa do quarto mandamento, tomava o sábado, então, como uma coisa muito importante. Não se podia fazer nada. Não se podia nem caminhar muito. Não se podia colher nada. Não se podia fazer tijolo. Não se podia fazer nada no sábado. O sábado era dia de descanso e de adoração. Mas observa só. No capítulo 12 diz assim: por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os seus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhe disse: não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram dos pães da proposição,
os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Quem é o Filho do Homem? É Jesus, isso mesmo. Eles estavam dando uma importância ao sábado maior do que a misericórdia. Eles estavam dando importância para a lei e para a religião maior do que as próprias pessoas, porque os homens estavam com fome. E Jesus mostra então que ele é Senhor do sábado. Menino e menina, junior e juniora, o Evangelho de Mateus foi escrito para mostrar que Jesus perdoa pecados. O Evangelho de Mateus foi escrito para mostrar que o Senhor salva a toda a humanidade. Para mostrar que Jesus vem e venceu a morte. Para mostrar que Jesus está acima da religião humana, terrena, que julga as pessoas, que é má, que quer que as pessoas obedeçam sem amar. Menino e menina, Jesus é o Messias esperado do povo judeu até hoje. O povo judeu não adora Jesus e não reconheceu Jesus. Mas Mateus escreveu o evangelho dele para que esse povo reconhecesse. É por isso que no evangelho de Mateus tem tanta referência a respeito dessa pessoa do Messias, desse Salvador. O evangelho de Mateus vem mostrando que Jesus era esse Messias bendito que Isaías falou, Jeremias falou, os antigos profetas falaram, que seria segundo o próprio Davi teve o coração segundo o coração de Deus, esse Salvador também seria assim. Observa isso. O Salvador da humanidade, Jesus de Nazaré, vem dessa raiz de Davi para salvar a humanidade e para mostrar a todos que a história humana passou por Israel, mas veio para todos os povos. Não se esqueça disso. Quando alguém falar assim, ah não, Jesus é da religião judaica, ah não, Jesus é um contexto cultural só lá de Israel e não tem nada a ver com a gente, você mostre como ele curou o servo do centurião. Jesus veio para todos os povos, porque o centurião era romano. Quando alguém falar assim, nossa, eu estou muito triste porque fulano, meu amigo, minha amiga está enfermo, você mostre que Jesus cura enfermidades. Quando alguém falar assim, olha, não tem jeito, fulano morreu e não vai vir mais à vida, você fala, olha, Jesus ressuscitou, Jesus voltará e ressuscitará a todos juntamente com ele, porque ele venceu a morte. Menino e menina, eu quero que na leitura do Evangelho de Mateus você aprenda a respeito da pessoa de Jesus, o nosso Salvador. É muito importante você acompanhar ao longo das lições do GECOI a leitura bíblica, capítulo a capítulo, em cada lição que os nossos professores darão, tá bom? Esteja conosco e fique atento à nossa escola dominical, que começará com as turmas online, com todo mundo entrando junto e o professor ministrando a aula, e fique também atento aos nossos cultos que já estão voltando presencialmente na 8ª Igreja, 2 vezes por mês, às 17 horas. Você vai ter que fazer sua inscrição e eu te espero lá. Lembre-se, máscara, álcool gel, distanciamento, mas nós estaremos juntos, porque aos poucos as coisas vão sendo regularizadas. Nós queremos estar juntos porque Deus colocou a nossa vida assim para viver em comunidade. Amém? Nós somos a comunidade do povo de Deus, onde o povo de Deus segue o Messias, o Salvador, o Senhor Jesus. Então, até a próxima sexta-feira. Tchau, tchau.